Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre como trabalhar com frações na HB50G. E para falar sobre esse assunto, vamos recordar um conceito de matemática chamado números racionais. Número racional é todo aquele número que pode ser representado pela razão entre dois números inteiros. Eles são representados pela letra Q de quociente. Vamos ver alguns exemplos. 5 oitavo, 7,5, que aqui está na forma decimal, mas pode ser representado por uma razão. Depois a gente vai ver como é essa razão na HP50G. O menos 9, que é um número inteiro, mas o número inteiro também pode ser representado por infinitas razões. O número misto 3 inteiros e 5 oitavos, que também pode ser representado por uma razão única. Há uma raiz quadrada exata, como uma raiz exata, né, como a raiz quadrada de 4, que dá um número inteiro 2. Uma razão negativa, como menos 6 sétimo. Outro conceito importante é o dos números irracionais, que são justamente aqueles números que não podem ser representados pela razão entre dois números inteiros. São as raízes inexatas, ou as constantes como o π, o número de Euler. Essas formas de representar os números é chamada de forma exata, porque se representássemos alguns desses números na forma decimal, eles resultariam em dízimas infinitas, sejam elas periódicas ou não. E por mais casas decimais que colocássemos nessas dízimas, elas nunca seriam exatamente iguais aos seus números nessas formas inteiras aqui, nessas formas racionais ou na forma irracional inteira. É por isso que na HP50G vem de fábrica configurada para exibir os números na forma exata. Esse aqui na HP, esse sinal de igual aqui do lado do conjunto de números reais identifica que no momento ela está exibindo na forma exata. Se a sua calculadora não estiver exibindo na forma exata, você vem aqui ó, em Mode, Cas, F3, e se tiver marcado aqui o aproximadamente, você vem aqui e desmarca ele, para que a sua calculadora volte a trabalhar na forma exata. Mas como a minha já está na forma exata, vamos continuar com ela. E vamos usar esses exemplos aqui do slide. Por exemplo, o 5 oitavo na forma exata, ou seja, na forma racional ou na forma irracional, usando os simbólicos aqui, ele é representado dessa forma mesmo, 5 oitavo. O 7,5, se você digitar ele desse jeito, a calculadora vai deixar na decimal mesmo. É uma forma exata, né? Mas se a gente quisesse trabalhar ele na forma racional, é só fazer 75 dividido por 10, que ele vai colocar na forma racional mais simplificada possível, que é 15 por 2. O menos 9 já é inteiro, já está numa forma exata, né? E o número misto 3 e 5 oitavos, como que a gente representa? É 3 inteiros mais 5 oitavos. E a calculadora pega e transforma isso numa forma racional, que é 29 oitavos, que é 3 vezes 8, 24, mais 5. A raiz quadrada de 4, ela vai pegar e extrair a raiz para deixar numa forma sem a porque ela é uma raiz exata. Né? O menos 6 sétimo ele vai deixar dessa forma mesmo. 6, troca o sinal, dividido por 7. Menos 6 sétimo fica dessa forma mesmo. Uma raiz inexata, ela vai deixar na forma exata. É estranho falar isso, né? Ou seja, na forma exata de uma raiz inexata, ela na própria raiz, dentro da própria raiz. Porque se a gente extraísse, é aquilo que eu falei, por mais para transformasse ele em decimal, né? Por mais casas que a calculadora colocasse aqui, ela colocou 11, ele nunca vai ser representado, vai ter sempre uma casinha, um decimal a mais aqui que você nunca vai chegar no fim. Então a forma mais exata de representar a raiz de 2 é a própria raiz de 2. De forma decimal a gente nunca vai conseguir representar ela com exatidão possível. O π é a mesma coisa. O π a gente acessa pela teclinha branca e π aqui. A forma mais exata dele é ele mesmo. Tentando colocar ele na forma decimal, nunca. Tem gente que já calculou o π com milhões de casas decimais e nunca chegou no final dele. Ele é uma constante infinita, né? Na realidade o π é uma razão, né? Ele é a razão entre o comprimento da circunferência e o diâmetro da circunferência. Outro número é o número de Euler. Agora vamos ver os recursos que a HP fornece para a gente para trabalhar com razões. Um desses recursos é a função setinha que retorna a forma racional de um número.
Por exemplo, a menor forma racional da razão 4/8 é meio. Se a gente estiver no modo exato, é só colocar ela aqui 4/8, ele vai te retornar meio. Mas se você tivesse no modo aproximado, ele te exibiria isso na forma decimal. Então, para você não exibir na forma decimal no modo aproximado, você usa a função setinha aqui. Outro jeito também é pegar um número decimal que você já tenha calculado e tentar ver qual é a razão ele na forma racional. Porque se você colocar ponto 9 aqui mesmo no modo exato, ele vai deixar ponto 9. Mas se você quiser saber ele na forma racional, basta você usar a função setinha aqui. É shift setinha, volta uma casinha, alfa q, abre parênteses, ponto 9. E ele te exibe esse ponto 9 na forma decimal, que é 9 décimos. Outra função bem útil é a xq. A xq é a mesma coisa ele faz a mesma coisa da setinha aqui, que é retornar a forma racional de um número, só que ele tem aproximações. Por exemplo, agora a XQ depende do modo que a calculadora está operando. Por exemplo, aqui ó, no módulo, onde eu troco esse módulo? No módulo Standard Mode. Onde eu troco aqui ó, em Mode, aqui o Number Format. No momento ele está na forma Standard. Então essa conta aqui é do jeito que a gente quer fazer. Vamos cancelar e fazê-la. Então Shift, desculpa, não é Shift não, é alfa X alfa q, abre parênteses, ponto 3658. Então, 36.3658 no Standard Mode é 1829 dividido por 5.000. E tem outro modo também na HP, que é o Fix. Vamos trocar para ele. O número format agora é Fix. Choose F2, Fix. O Fixed você pode trabalhar com quantas casas decimais você quiser. Aqui, para esse exemplo, a gente vai trabalhar com 4 casas decimais. Ou seja, ele vai fazer aproximações até a quarta casa decimal. Então, no Fix Mode, vamos fazer de novo a função xq. Alfa x, alfa q, abre parênteses, ponto 3658. E ele vai retornar a forma mais exata possível desse número com a aproximação de 4 dígitos, que é com a quantidade de dígitos que ele está no momento. Então, a forma mais aproximada possível desse número, desse decimal, ponto 3658, é a raiz quadrada de 19 sobre 142. Outro modo de formato de número que a HP possui é o formato engenharia, né? Engineering. E aqui, no caso, a gente usou com 11 casas decimais. Vamos usar ele. Choose, Engineer. Tem o científico também, que é aquele na base 10, né? Mas não vou fazer nenhum exemplo com ele, não. Depois, se você quiser, você testa aí na calculadora com alguma conta que você tenha na forma científica. E com 11 casas decimais. Choose. Ok. Agora ele está com o formato do número dele, ou seja, está com 11 casas com aproximação de 11 casas decimais e no formato engenheiro. Então vamos fazer essa contona aí. Alfa x q e 1.04719755120. Então, essa forma decimal, numa forma razão com a aproximação de 11 casas decimais, é 1/3 de π. Ou seja, essa é a forma de você pegar números decimais e transformar em formas racionais, seja na forma exata, como aqui usando o q, ou seja na forma
aproximada usando o XQ. Só que na forma aproximada usando o XQ, você precisa de determinar qual que é a quantidade de casas da aproximação. Se você deixar no Standard Mode, ela se comporta exatamente como o Q. Mas se você deixar no Fix ou no End, você determina quantas casas decimais de aproximação você quer trabalhar. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido a trabalhar com frações na HP. Se tiverem mais alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Abraço!